Para dar início às atividades oficiais deste grande encontro, nós contaremos com a presença da nossa palestrante que irá abordar nesta conferência de abertura sobre política de formação docente e valorização no contexto dos novos sistemas e Plano Nacional de Educação. Gostaria de convidar para vir aqui ao palco a nossa conferencista, a professora Andresa Pelanda. Vamos recebê-la com uma salva de palmas. Ela que é cientista política, comunicóloga e educadora popular, é doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, com estágio doutoral na Universidade do Porto, possui formação em Comunicação Social e pós-graduação em Ciência Política, com experiências acadêmicas na Sorbonne e na Suíça, e atualmente ela é também coordenadora geral da campanha nacional pelo direito à educação e também integra redes latino-americanas e lusófonas de defesa da educação. Eu vou saudá-la com um abraço, muito bem-vinda. Que alegria, professora, tê-la conosco. Fique à vontade, o 10º ENALIC está aqui de braços abertos para recebê-la. A gente só pede a gentileza de, antes da senhora iniciar a sua fala, fazer sua audiodescrição para a nossa acessibilidade. Mais uma vez, bem-vinda, é um prazer. Boa noite. Eu sei que eu cheguei atrasada, eu vim direto do aeroporto, mas a animação para esse começo de ENALIC tem que estar presente. Boa noite. Aí, pronto, já dá uma revigorada. A gente que é professor gosta de sentir essa energia. Bom, queria primeiro me desculpar por ter atrasado. Foi completamente além das nossas forças. O aeroporto de Congonhas ficou fechado por 2 horas por causa de pipas que estavam lá. Pelo menos é bonito no ar, né? Mas conseguimos chegar, e um pouco atrasado, mas a tempo. Eu vou me audiodescrever. Eu sou uma jovem mulher branca, de cabelos castanhos claros, na altura dos ombros. Estou vestindo uma roupa preta com colete de cores azul, verde, marrom, um sapato marrom e uso óculos. Estou aqui neste fundo lindo da logo do 10º ENALIC. Bom, como já foi apresentado, eu sou coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, uma rede que tem mais de 25 anos de atuação em defesa do direito à educação pública, gratuita, de qualidade para todas as pessoas no país. E, com certeza, desde o começo de nossa história, nós defendemos a formação dos profissionais de educação com toda a qualidade e que tenham a valorização, a carreira que merecem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse assunto que nos é tão caro, não só para a campanha, mas para todas as pessoas que estão aqui presentes, mas no contexto da tramitação do novo Plano Nacional de Educação e também da aprovação do Sistema Nacional de Educação. Não sei se os slides já estão por aí. Estão por aí. Então, para começar, já que eu vou ter menos tempo por causa do atraso, queria trazer um pouquinho o cenário mais recente, com os dados mais recentes sobre a situação que impacta nossos docentes, nossos licenciandos, nossos graduandos pelo Brasil, num contexto mais amplo, mas também específico desse grupo. Esse é o nosso balanço de 2025 do Plano Nacional de Educação. O gráfico que vocês veem tem todas as metas do plano, da meta 1 à meta 20. Tudo que está à direita, né, dessa linha, as barrinhas, é o que avançou em relação a 2014. Então, nesses 11 anos de plano, tudo que está à direita significa que avançou. Então, acho que esse é o primeiro ponto da nossa conversa aqui. O Plano Nacional de Educação, por mais que
vários planos não tenham sido cumpridos na sua integralidade, que mostram tudo que está em vermelho é o que não foi cumprido, a maioria está à direita do gráfico. Significa que a maioria das metas, estratégias, os objetivos do plano avançaram em relação a 2014. E esse é um ponto central. O Plano Nacional de Educação é importante, é necessário e precisa ser construído com a profundidade que a educação brasileira merece. E eu estou dizendo isso porque existem forças no Congresso Nacional e na sociedade brasileira que têm tentado dizer ou que o Plano Nacional de Educação não serve, porque ele não é cumprido, ou dizer que o Plano Nacional de Educação tem que ter suas metas, suas estratégias, seus objetivos rebaixados, porque ele precisa ter metas que possam ser cumpridas ao final do decênio. Não tão ousadas assim. Pensa, se a gente tem metas que são ousadas num plano 2014-2024 e a gente avança tão pouco. Oi, acho que o microfone eu vou ficar parado. Se a gente tem na Lei do Plano Nacional de Educação 2014-2024, né, que teve uma prorrogação agora para 2025, uma série de metas e estratégias que foram a partir da construção da sociedade civil, num processo de movimento bem importante, uma lei robusta, a gente andou só isso. Imagina se ela fosse bem menos ousada. A gente teria andado muito menos. Então, aquela velha ideia de que a gente tem que caminhar em direção ao horizonte, o horizonte vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais andando, ela cabe aqui. O Plano Nacional de Educação, ele é um horizonte para a gente atingir as metas e garantir o que está posto na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases, no arcabouço legal da educação. Então, ele vai organizar nos 10 anos como essa legislação toda vai ser em prática. Acho que o microfone talvez esteja da bateria. Oi. Agora vocês ouvem. Vamos ver se não vai ficar pulando. Voltando ao raciocínio. Vai organizar a legislação brasileira na educação para os próximos 10 anos, de forma que ela seja implementada de acordo com o contexto que a gente vive e esse horizonte. Então, tudo bem, vamos rebaixar as metas do Plano Nacional de Educação. Vamos chegar daqui a 10 anos com um plano cheio de verdinho, tudo cumprido. Mas a Constituição Federal não vai ter sido cumprida. O direito à educação não vai ter sido cumprido. Então, esse ponto é o primeiro ponto que a gente tem que ter aqui nessa conversa. E esse gráfico mostra muito sobre o que a gente precisa ter nesse novo Plano Nacional de Educação. Então, primeiro, tudo que está à direita do gráfico é o que avançou em relação a 2014. O que está à esquerda retrocedeu em relação a 2014. E a gente tem aí um retrocesso no acesso ao ensino fundamental. Isso é muito um refluxo da pandemia, né? Que as crianças da educação infantil não foram muito escolarizadas, então isso rebateu no ensino fundamental, mas também um processo de evasão escolar nessa fase. A gente tem retrocesso em relação à meta 9B, que é a taxa de analfabetismo funcional da população adulta. A gente tem 1/3 da população adulta brasileira em situação de analfabetismo funcional.
A 12C, participação da rede pública na expansão de matrículas no ensino superior. Nesse período, todos nós que somos das universidades sentimos o quanto o ensino superior sofreu com cortes, né, desde o grande corte que a gente teve lá em 2022, né, e que a gente foi para as ruas e ainda não teve a condição de ser recuperado na sua totalidade e na progressão que era necessária. E aqui, o outro... Ah, não, depois eu vou chegar lá. Bom, esses são os pontos mais importantes das metas que retrocederam. Os pontos que a gente passou, né, e cumpriu a meta, que são 4 dispositivos, é o 11B, participação da rede pública na expansão das matrículas em educação profissional técnica de nível médio. Mas por que a gente cumpriu? Reforma do ensino médio. Boa parte das matrículas se tornaram matrículas também profissional técnica de nível médio, né? Então, não é necessariamente por conta de uma política robusta em relação a isso. A 13A, que é o percentual de docentes no ensino superior com mestrado ou doutorado, na rede privada, porque na rede pública a gente ainda não cumpriu, e a da rede privada, ao contrário, desculpa, na rede pública, na rede privada a gente não cumpriu, e na rede pública a gente já tinha quase alcançado a meta quando ela foi colocada em 2014, e a meta 14 como um todo, que é o número de mestres e doutores titulados que a gente cumpriu esse ano. No ano passado ainda faltava um tiquinho. Bom, por que o plano não vem sendo cumprido? Primeiro ponto, e estrutural, e que a gente precisa enfrentar com unhas e dentes, e a referência que eu coloco aqui é a tese do professor Daniel Cara, que analisou essa perspectiva da economia vis-à-vis a educação, e ele fala que a gente, como a economia, no mau sentido, né? Então os grupos empresariais neoliberais vieram colonizar a educação, ao inverso, a educação precisa colonizar a economia. E por que ele diz isso? Enquanto a gente não tiver uma política econômica que esteja a serviço dos direitos sociais e, portanto, do direito à educação, a gente não vai chegar nos 10 anos de vigência de um plano robusto, ousado, que faça jus à Constituição Federal, com ele cumprido. Então, o primeiro ponto é o descompasso da economia com a educação. A gente fez um estudo em 2022, que tem 2 cadernos, que tinha esse título: Não é uma crise, é um projeto, os efeitos das reformas do Estado entre 2016 e 2021 na educação. E aí a gente vai falar um pouquinho mais amplo que a economia, a gente vai falar também das várias reformas neoliberais que o país passou durante esses 10 anos de plano. Não só as reformas na área da educação, reforma do ensino médio, BNCC e outras que a gente sabe que vieram. A gente estudou as reformas de Estado. Então, a emenda 95 do teto de gastos fez isso, que está mostrado no gráfico, com o orçamento da educação. Em mais ou menos 7 anos, ele caiu quase pela metade do orçamento em bilhões de reais dedicados à área. A PEC 13, que era o fim do mínimo constitucional, a gente conseguiu segurar, mas ela vive voltando para a pauta do Congresso. Então, colocou-se um teto no financiamento da educação e dos direitos sociais. A PEC 13 quer tirar a obrigatoriedade de se investir um mínimo em educação. E aí a gente fica sem lastro nenhum para garantir os direitos sociais. E aí a gente vê em 2023, a emenda 95 não é revogada e se é substituída por um novo arcabouço fiscal que também restringe o orçamento da educação. Essa matéria aí é de março desse ano. A lei orçamentária foi aprovada, a lei anual, né, a LOA 2025, zerando a rubrica de educação integral, porque foi obrigatório colocar a educação integral dentro do Fundeb.
Então, é preciso que a União transfira para estados e municípios um X de recursos vinculados ao Fundo para a Educação Básica, e desse X de recursos é obrigado o município a investir em educação integral. Um programa é colocado dentro de uma política constitucional, porque não teria dinheiro para pagar a política constitucional e o programa. Então, o próprio Fundeb, que é o Fundo para a Educação Básica Permanente, que garante uma mínima sustentabilidade das nossas escolas de educação básica, está sendo pressionado pela política do teto de gastos, por essas políticas do arcabouço fiscal. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Voltando. Primeiro, o descompasso da economia com a educação, a gente viu provas, né, disso. Segundo, por que o plano não foi cumprido? Ações na contramão do plano, como restrições ao espaço cívico e à gestão democrática na educação. A gente fez um mapeamento chamado Educação Sob Ataque no Brasil, que o site é educaçãosobataque.org, em que a gente mapeou todos os ataques autoritários e de origem de movimentos populistas autoritários na área da educação, mapeando uma série de palavras-chave, seja em casos que aconteceram nas escolas, seja em proposições legislativas no Congresso Nacional e em todas as assembleias legislativas do país, e também na literatura, né, nas pesquisas que foram feitas ao redor disso. A gente achou milhares de casos nos últimos 10 anos, mais de 2.000 proposições legislativas que querem retroceder a educação no que diz respeito à censura, demissão de professores, doutrinação, entre aspas, nas escolas, educação domiciliar, escola sem partido, toda essa empreitada sobre gênero e homotransfobia que tem acontecido. O lobby do agronegócio nos livros didáticos, que a gente vai ver que está entrando no Plano Nacional de Educação, militarização de escolas, casos de ataques a professores, em que vários professores, infelizmente, inclusive, perderam as vidas, né? Então, isso também foi algo que perpassou esses 10 anos do Plano Nacional de Educação. E como a gente vê nesse gráfico aí, né, a gente fez o mapeamento de 2013 a 2023, não está em ordem cronológica por acaso, está em ordem cronológica porque tem aumentado a cada ano o número de casos de ataques nas escolas. E aí vamos olhar um pouquinho, dentre esses motivos, como está o cenário do PNE para depois voltar ao terceiro motivo estrutural pelo qual o plano não está sendo cumprido e olhar em detalhe o cenário de como está a questão da formação dos profissionais e dos professores da educação básica. Então, isso aqui é o nosso gráfico que mostra a esquerda de vocês, é a mesma que a minha. A linha roxa é a educação infantil, a linha azul, anos iniciais do ensino fundamental, e o gráfico da direita, a linha roxa é os anos finais e a linha azul, o ensino médio. Proporção de docências com professores com formação superior adequada à área de conhecimento que lecionam. A pior situação que a gente tem no país é no ensino fundamental, anos finais com 60%, 60,4%. Depois a gente passa para educação infantil com 64%, ensino médio com 68% e, por fim, os anos iniciais com 75%. Todos eles distantes da nossa meta de 100% dos profissionais com formação adequada na área. E vocês veem que o crescente foi muito pequeno. A barrinha lá de baixo é a variação do indicador a cada ano, nos 10 anos do plano. Então, o vermelhinho é o que aconteceu. E o cinza é o que deveria ter acontecido. Então, a intensidade do avanço para se chegar ao final do plano com isso cumprido.
Graduação, de novo, olhando para os dados desagregados por estado. Então, você vê aí, eu destaquei no gráfico da esquerda os anos finais e o da direita o ensino médio por estado. Então, você vê no gráfico dos anos finais como a gente tem uma desigualdade muito grande também entre os estados do país. Maranhão tem 26% só de docentes nos anos finais com formação superior adequada à área de conhecimento, né? Versus Distrito Federal, 87%. E no lado direito, o ensino médio, foi o caso que teve casos que retrocederam em relação a 2014. Então, Acre, Amazonas, São Paulo, a maior rede do país, tem menos docentes com professores com formação adequada do que tinha em 2014. Todo mundo acompanha as notícias e sabe o que está acontecendo em São Paulo, né? Uma grande reforma neoliberal, né? E de perseguição, muitas vezes, a docentes e diretores nas nossas escolas. Pós-graduação, veja, aqui é uma boa notícia, a gente chegou a 48% de professores de educação básica com pós-graduação. É uma das profissões que mais busca a pós-graduação. E isso é muito graças ao métier, mas também às nossas universidades, também aos nossos professores das universidades que, né, durante o processo de formação, inclusive nas licenciaturas, sempre incentivam essa formação. E aí teve um crescimento especialmente alto depois de 2018 ali, mas não chegou ainda aos 50%, um pouquinho a gente chega. E a formação continuada, que está muito aquém da meta, a gente tem um gráfico que quase é reto ali, passou de 32% para 42% nesses 10 anos em relação a cursos de formação continuada. Mas quando a gente vai ver, nesse caso dos professores com pós-graduação, por dados desagregados por nível socioeconômico, cor e raça, localização, território, região do Brasil, etc., a gente vai ver também o tamanho da desigualdade do acesso à pós-graduação por parte dos professores, né? Os grupos com menor renda, o grupo 6 ali, tem bem menos acesso que os grupos mais abastados. As populações de professores indígenas, ainda que seja especificamente importante, né, a formação específica dos profissionais da educação escolar indígena, estão com 16%, as zonas rurais do norte do Brasil, das redes privadas aquém das públicas, veja, mais um dado aí que desmonta a ideia de que as escolas públicas seriam de menor qualidade que as privadas, e assim vai. Piso, valorização. A gente avançou, né? E aí vocês podem ver que a partir de 2020 foi o principal crescente de valorização, especialmente de 2022 para cá, em relação ao rendimento médio dos docentes. E por que isso? 2020 aprovamos? Ninguém? O novo e permanente Fundeb, com um aumento bem substancial da complementação da União. Qual que é o principal fator de ponderação do custo por aluno? Valorização dos professores. O que mais custa é recursos humanos. E ele foi implementado com a complementação maior, mais substancialmente, a partir de 2022. Então, a gente vê aí um efeito do Fundeb nessa valorização de 2022 para cá, e mais um motivo para ele não ser pressionado por políticas de austeridade. Mas a gente vê de novo essa desigualdade de raça, cor, de território, e veja, de sexo, a maioria das professoras são mulheres, e são ainda as que ganham menos no Brasil, né? 84% versus 93%. E aí um dado que, na faixa etária, é óbvio que quem é mais novo vai chegar ganhando menos, é óbvio, mas a gente tem uma desvalorização estrutural da profissão docente na educação básica, especialmente no Brasil,
na comparação com os outros profissionais com a mesma formação, que vem gerando impacto nesse dado aqui. Então, o estudante que se forma e vai virar professor, ele começa a carreira com menor valorização salarial do que aquele professor começou há muito tempo atrás, né? Então, isso é uma das questões também estruturais que a gente precisa colocar como estratégia no novo Plano Nacional de Educação. Condições de trabalho. Veja aqui, o gráfico rosa é o percentual de ambientes escolares previstos no custo aluno-qualidade presentes nas escolas públicas. A gente só tem 10% de escolas que têm auditório, sala de atividades artísticas, laboratório de ciências. A gente ainda tem 50% de escolas no Brasil que não tem refeitório. Refeitório. Biblioteca, cadê? É sempre uma que é citada e que é importante. Biblioteca, sala de leitura, 50% não tem biblioteca. Quando a gente foi regulamentar, aprovar o custo aluno-qualidade no Fundeb, o Fundo para a Educação Básica, e a gente estava brigando para o custo aluno-qualidade fazer parte da emenda constitucional, saiu na imprensa gente que era contra aumentar tanto o recurso para a educação, dizendo que escola rural não precisava de biblioteca. Porque, afinal, o livro sozinho não ia fazer aluno leitor. Pesquisem, está lá na imprensa. E aí a gente falou, tá bom, então o aluno vai ler o quê? Né? E aí a prioridade que a pessoa estava dizendo era dar formação para os professores, financiar mais a formação para o professor via BNC Formação. Então, essa era a grande solução para fazer alunos leitores. E aí, graças ao trabalho de muita gente, a gente conseguiu reverter essa ideia e conseguimos aprovar o CAC no Fundeb, mas a gente ainda está distante de garantir o que é necessário nas escolas. E aqui é um ponto que eu queria trazer lá no começo da nossa conversa, quando eu mostrei o gráfico das metas. Esse aqui é o das estratégias que a gente consegue quantificar. 18,1, 13% de retrocesso em relação a 2014 no percentual de docentes ocupantes de cargos de provimento efetivo. A gente está pior do que 2014 em relação à estabilidade dos profissionais da educação. E eu estou dizendo tudo isso não para deixar todo mundo triste, deprimido, indo embora. Pelo contrário. É porque a gente vai ver que nos textos do projeto de lei, do plano, várias coisas estão aqui nessa necessidade de serem enfrentadas, serem endereçadas, a gente conseguiu incluir no texto. Isso veio das conferências, passou depois pelo Ministério, e agora a gente dá a luta desses movimentos no Congresso Nacional para a gente conseguir garantir um Plano Nacional de Educação que tivesse mais ousadia e respondesse a essas questões. Mas vocês vão ver que tem questões que ainda não estão resolvidas. Vamos lá. Terceiro e último ponto estrutural pelo qual o Plano Nacional de Educação não foi cumprido. Faltava um Sistema Nacional de Educação. Faltava no passado, porque a gente aprovou e sancionou. A gente não, né? Lula sancionou. O Sistema Nacional de Educação, neste ano, em novembro, essa matéria, de 3 de novembro de 2025. Exige palmas mesmo. O novo Sistema Nacional de Educação. E aí, no tema dessa conversa aqui, estava o foco, o Sistema Nacional de Educação, Plano Nacional de Educação, vis-à-vis a formação. E aí eu fui pesquisar de novo lá no projeto de lei, que a gente leu e pesquisou de cabo a rabo, porque a gente fez várias emendas, aprovou várias emendas a esse texto. Formação. Aparece formação 8 vezes. A maioria delas é de informação. 3 vezes aparece formação sozinho, né? Sem ser informação. Uma delas no Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SINAEB,
que foi uma importante vitória no texto do Sistema Nacional de Educação, porque a nossa avaliação para a educação básica vai deixar de ser somente vinculada ao IDEB, ao SAEB, às avaliações em larga escala. A ideia é que também tem avaliação da instituição da escola, da infraestrutura, de outras questões necessárias, inclusive por meio dos indicadores do custo aluno-qualidade. E essa foi uma vitória nossa também, porque quase tudo agora se fala de avaliação em larga escala. E o outro fala lá no começo dos princípios do sistema, outra vez que aparece a palavra formação, e a terceira vez no custo aluno-qualidade, que é o mais central para a gente aqui. Esse trecho que eu coloquei aí são os indicadores, as condicionalidades, os insumos, palavra que vocês queiram usar, a gente chama insumo, que estão vinculadas ao financiamento para a educação a mais, que virá pelo Fundeb, para garantir escolas dignas. E aí a gente regulamentou o custo aluno-qualidade no Sistema Nacional de Educação, e tudo que está em amarelo diz respeito aos profissionais da educação, que é a maioria com razão. Então, jornada escolar mínima, adequação razão professor-aluno por turma. 3, formação docente adequada às áreas de atuação. 4, existência de plano de carreira de piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério. 5, nível de profissionalização e de qualificação dos profissionais da educação não docentes. E aí 6, entra a infraestrutura, com padrões de conforto ambiental, para o processo pedagógico, salubridade, água potável, instalações sanitárias, acessibilidade, sustentabilidade, aí vem recursos educacionais, tecnologias e os serviços complementares. E isso não é trivial. Desde 2002, a gente constrói o custo aluno-qualidade. Em 2025, ele é regulamentado, depois de sofrer ataques na Câmara dos Deputados, no plenário, em que o Partido Novo puxa uma emenda do Mendonça Filho, que foi o ministro da Educação no governo Temer, para vincular todo esse dinheiro, que são 60 bilhões de reais a mais por ano, à avaliação em larga escala. Nada disso. E a gente conseguiu derrubar essa emenda no plenário. No Senado, no dia da votação do plenário, houve um relatório da relatora, a senadora professora Dorinha, que incluiu a vinculação do CAC somente à avaliação em larga escala de novo. E a gente estava lá, no Senado, falando com todos os senadores e pedindo que isso não acontecesse. Divulgamos nas redes, em menos de 1 hora ela mudou o relatório. E essa é a força dos profissionais da educação desse país. Em menos de 1 hora, uma senadora que não é fraca, que tem apoio do Senado quase todo, mudou o relatório para isso daqui. E a gente reverteu o que poderia ser a pá de cal no financiamento da educação, porque só teria recurso quem fosse bem nas avaliações, ou seja, quem já tem recurso. É o inverso da equidade. E a gente conseguiu garantir isso, então esse é o primeiro ponto, mas ainda não está no fim. Ainda precisamos garantir que ele seja implementado. Para quem não sabe o que é o custo aluno-qualidade, ele reflete qualidade em perspectiva de infraestrutura, parâmetros de gestão do recurso, mecanismos de controle social, justiça federativa e descentralização, gestão democrática, aprendizagem. Eu não vou detalhar, está no slide, depois vocês vão poder ter acesso, mas basicamente são esses itens de estrutura, trabalhadores de educação, gestão democrática, acesso e permanência. Então, um recurso garantido para que todas as escolas tenham isso com dignidade. Os gestores, né, da educação, especialmente a Undime, defendem e fizeram parte da construção do custo aluno-qualidade porque ajuda o gestor a direcionar o recurso adequadamente. Todos os ministérios públicos de contas, tribunais de contas, auditores dos tribunais de contas,
procuradores gerais de contas. Então, os órgãos de controle também defendem, porque ajuda a entender de onde sai o recurso, para onde vai. Então, ajuda a ter essa transparência e o controle do recurso. E ele descentraliza o recurso. Vejam, eu vou chegando ao final aqui com essa parte. O mapa da esquerda é o mapa de como era distribuído o recurso de complementação da União pelo Fundeb até 2020. Ele não considerava os municípios pobres dentro dos estados que tinham mais dinheiro. Em 2020, com o novo fundo, a gente transformou nesse mapa do centro aí. Então, por exemplo, Roraima tem um município lá na região Yanomami, que é ali no meio do estado. Pobre, não recebia recurso de complementação, passa a receber. Mesmo que o estado de Roraima, por ser um estado de garimpo, tenha um PIB per capita alto e gere recurso estadual suficiente. Então, distribui o recurso da União para Pacaraima. Só um exemplo. O último é quando o CAC for implementado. Boa parte dos municípios do país passam a receber complementação da União para garantir toda essa infraestrutura e, especialmente, valorização, formação para os nossos profissionais da educação e professores. E a gente tem uma emenda para ser aprovada no PNE, que ainda não foi aceita na integralidade, sobre o VAT-CAC, que é essa complementação. Então, aí um ponto que fica para a gente se unir e fazer isso virar. Bom, eu não vou me alongar aqui sobre o CAC e vou concluir com essa parte do Plano Nacional de Educação. Então, onde estamos com esse debate? Nós reunimos 24 entidades nacionais, fizemos emendas ao texto, teve outras entidades do campo, especialmente científicas, que também fizeram seus cadernos, para alinhar o que foi construído na Conferência Nacional de Educação, refinando a linguagem, e conseguimos, na primeira versão do substitutivo, ter 70% das nossas emendas incorporadas ao texto. É muito bom diante da relatoria e do congresso que a gente tem. Só que essas emendas deixaram de lado uma parte muito importante. Primeiro, do primeiro parecer para o segundo, sob muita pressão, a gente conseguiu voltar a ter 10% do PIB voltado para a área, que é estrutural para toda a política de valorização e formação docente. Eles tinham retrocedido para 7,5%, a gente devolveu isso pelo campo educacional. Mas tem alguns pontos que ainda não estão presentes. A adequação do plano à nova lei do Sistema Nacional de Educação relacionado ao custo aluno-qualidade. Então, ele ainda não incorpora essa linguagem, ainda que a lei já tenha sido aprovada. E o resto dos pontos ele incorpora a linguagem. Ou seja, não é por acaso, são 60 bilhões a mais. O que mais? Incluiu-se que a elaboração e seleção de materiais didáticos para a educação básica tem uma nova afirmação que precise ter, entre aspas, qualidade do seu conteúdo e prevenção de disseminação de erros factuais. E até aí todo mundo concorda com isso, mas essa emenda foi uma emenda proposta pelo lobby do agronegócio na educação, que acha que os livros didáticos doutrinam as nossas crianças contra os agrotóxicos e pró o meio ambiente, com informações não científicas. Eu estava lendo uma notícia do Poder 360 vindo para cá, que dizia uma frase, uma aspa da coordenadora do De Olho no Material Escolar, que é quem faz o lobby do agro, dizendo que só 4,7% dos livros didáticos no Brasil, nesse tema, tratam com informações científicas. Então, aí um ponto de atenção para nós, docentes da educação. Educação digital aparece com um novo objetivo, mas ela é totalmente voltada a uma agenda neoliberal de incorporação de tecnologias, sem pensar na formação dos profissionais para produzir tecnologias de forma soberana, livre, com segurança de dados. A gente ainda não está lá. Aí tem vários temas,
E aí, quando a gente chega na formação e valorização dos profissionais da educação, a gente ainda não conseguiu incorporar equiparação do rendimento médio dos profissionais do magistério de nível superior a um salário mínimo necessário do DIEESE, que é o salário básico para se ter uma condição digna de vida. E a estabilidade dos profissionais do magistério só está 70% até o final do decênio. Gente, todos os professores das redes tinham que ter estabilidade, desde sempre. E eles estão brigando com essa questão. Foi uma das emendas que a gente conseguiu destacar em reuniões bilaterais com os relatores, com o relator, o Moses, e essa ele ainda não aceitou. E, por fim, a gente tem uma emenda que a gente produziu específica do PIBID, que é o fortalecimento da iniciação à docência com menção explícita ao PIBID, para esse fortalecimento com financiamento adequado. E isso também não foi implementado. Por quê? Tabata Amaral, presidente da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação, se diz autora do pé de meia. Ela acha que a formação dos profissionais da educação tem que ser via pé de meia licenciatura. É muito diferente de um PIBID. O quadro que eu pulei ali, ó, é as bolsas de PIBID ao longo do tempo, nesses últimos anos. Pé de meia licenciatura começou agora 12 mil, vinculado a ter uma nota X no Enem. Não há um programa de equidade mais profundo, como é o PIBID, há um programa de fato de iniciação à docência, que todos aqui sabem a preciosidade que é e que deveria ser exportado como modelo para o mundo. Vamos lá para terminar, que meu tempo já acabou. Chegamos ao final aqui. Esse é o balanço. Aqui, garantia de incrementação da União via VAT-CA, que é uma das emendas também que não foi incorporada, que a gente precisa brigar. E aí, para concluir, onde estamos na tramitação? Semana passada, retrasada, terça-feira, foi colocado para votar o 4º parecer do relator, que é a análise essa daqui. E o texto já tinha sido bem adensado, estava se buscando um consenso, então os grupos mais progressistas no Congresso não queriam travar a votação, até porque dá para melhorar o texto ainda no Senado, e tinham muitas emendas da extrema-direita que não tinham sido incorporadas, como educação domiciliar, 60 palavras por minuto como meta para as crianças aprenderem. É a emenda do Nicolas Ferreira. Voucher nas escolas. Então, assim, isso nada tinha sido incorporado, então, para evitar retrocesso, estávamos num consenso de que iríamos avançar com a aprovação do texto e essas questões levar mais adiante para o Senado. Eis que foram feitos 7 destaques, maioria do PL ou do Partido Novo, um deles sobre educação domiciliar, para incluir no Plano Nacional de Educação, e o outro sobre voucher. E então a reunião deu uma travada, foi encerrada a reunião de votação, foi feita uma reunião com o relator, com negociações para tentar que não incluísse essas questões no texto, em troca de incluir alguns pontos que não tinham sido incorporados e que ainda não sabemos quais são, porque não teve parecer até agora, novo. Semana passada e até a votação foi cancelada, e a votação está agora prevista para terça-feira dessa semana, depois de amanhã, às 14 horas, na comissão especial, e tudo indica que ela não será cancelada. E temos feito uma mobilização nas redes para ser contra o homeschooling, contra a política de vouchers no Plano Nacional de Educação. Essa é uma mobilização dessas 24 entidades. Quem mais quiser se somar, estejam juntos, porque a gente precisa impedir essas questões, porque política de homeschooling afeta estruturalmente os nossos profissionais da educação, que são pilar de qualquer boa educação. E política de voucher e outras de privatização fazem o mesmo.
Então, está aqui, eu quis colocar aqui porque diz respeito centralmente o que a gente está discutindo neste Enalic. E aí a gente vai voltar essa mobilização amanhã, já fica o chamado para postarem nas redes, mandarem para os seus deputados, está lá no site da Câmara quem integra a comissão especial, porque esse grupo que defende essas agendas tem maioria no voto mais fácil do que nós. A gente estava 17-11, que a gente contou na semana retrasada. E a gente ficou tentando virar voto do Centrão. Foi bem difícil. E aí, para concluir mesmo, eles estão prestando atenção, então eu fiquei um pouquinho mais. Tudo isso, né, são políticas estruturais que estão aqui, vão fazer diferença e vão impactar o nosso dia a dia enquanto docentes, enquanto estudantes, enquanto profissionais da educação. Mas talvez o que está em jogo, em todas essas versões de texto do Plano Nacional de Educação, no que foi e voltou de emenda, de destaque, de disputa no Sistema Nacional de Educação, é o que o Dewey, que é um dos grandes pensadores do direito à educação, falou lá em 1976. E esse aqui foi uma aula que ele deu na Universidade de Chicago, que foi reproduzida depois pelo Eisner, sobre a importância do ensino das artes. E aí, quando eu fui ler esse artigo, eu lembrei, né, artes, sala de educação artística, tem só 10% das escolas, né, do Brasil que tem. Artes foi uma das disciplinas que foi excluída da reforma do ensino médio, junto com filosofia e sociologia, e nada disso é à toa. É uma disputa que existe há muito tempo na área da educação e que o Dewey já falava disso em 76, e a gente está aqui reproduzindo, e aí eu trago esse trecho para todos os lugares, porque é sobre isso que a gente tem que ter em mente para todas as nossas disputas. Sob o risco de propagação de dualismos, mas ao serviço da evidência, estou a falar de uma cultura de escolarização na qual está mais localizada uma maior importância na exploração do que na descoberta. É dado mais valor à surpresa do que ao controle. É dedicada mais atenção ao que é distintivo do que ao que é padronizado. É dado mais interesse ao que está mais relacionado com o metafórico do que com o literal. É uma cultura educacional que tem uma maior focalização no torna-se do que no ser. Dá mais valor ao imaginativo do que ao factual. Dá uma maior prioridade ao valorizar do que ao avaliar. E considera a qualidade da caminhada mais significante do que a velocidade a que se chega ao destino. Estou a falar sobre uma nova visão daquilo em que a educação se pode tornar e sobre a função das escolas. Quero terminar as minhas observações lembrando a todos nós que as visões, não interessa o quão grandiosas sejam, precisam de ser trabalhadas para se tornarem reais. É o que o FOR-PIBID faz, é o que os programas de PIBIDs fazem, trabalham essa visão. As ideias são nitidamente importantes, sem elas a mudança não tem leme, mas a mudança também precisa de vento e de uma vela para apanhar, sem eles não há movimento. Francamente, este pode ser o aspecto mais desafiador da proposta que eu fiz. A percepção pública da finalidade da educação apoia o paradigma corrente. Precisamos de remar contra a maré. O nosso destino, é mudar a visão social daquilo que as escolas podem ser. E aí eu concluo com isso. A reflexão de como nós, por esses programas, podemos continuar lutando para mudar a visão social do que as nossas escolas podem ser. Porque eu tenho certeza que a gente compartilha toda a potência que as nossas escolas podem ser. Obrigada. Muito grata aqui as contribuições trazidas da professora Andresa Pelanda aqui no 10º Enalic. A gente tem aqui uma lembrancinha, trazendo também todo o nosso afeto e agradecimento. Obrigada pelas importantes contribuições. Seja sempre muito bem-vinda.